Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar Vogler. Quero primeiro agradecer a presença de todos e falar um pouquinho do que será esse evento, né? A Vogler, desde o início, ela veio com uma proposta de ser uma distribuidora com foco em alimentos. E pet food é alimentos, e ele sempre fez parte do nosso core business. Com o passar dos anos e a evolução desse importante segmento, sempre tivemos um grande desafio em como ajudar a indústria pet. E, na minha opinião, a tendência de humanização do pet, que hoje faz parte da família, e nós vamos discutir isso um pouquinho durante o evento, está sendo uma grande evolução. É bom saber que nós estamos abastecidos de grandes profissionais que entendem essa demanda, a indústria entende essa demanda, e aí acaba nos tranquilizando em relação a essa tendência de ter a melhor solução em alimentos para os nossos pets. E foi pensando nisso que estamos aqui hoje para bater um papo com vocês sobre esse mercado, com grandes insights que serão trazidos pela Luciana Tognetti, que é a nossa gerente no segmento de nutrição animal, e nossas soluções que serão apresentadas pela Ana Lúcia, do nosso Centro Tecnológico Vogler. Durante o evento, nós temos nosso chat aí ao lado. Fiquem à vontade para interagir conosco e deixar as suas perguntas, pois ao final da apresentação, nós estaremos respondendo a vocês. Mais uma vez, muito obrigado e vamos ao nosso evento. Eu vou começar falando um pouquinho da Vogler. A Vogler, este ano de 2020, está completando 30 anos de mercado e nós estamos sempre em evolução. E esse ano nós lançamos o nosso novo logo, a nossa nova logomarca, né? Que ela traz exatamente essa questão da inovação, da solidez, mas sem esquecer das nossas raízes. E aí um pouquinho dos nossos valores, a nossa visão, né? A Vogler tem como missão ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades de seus colaboradores, clientes e fornecedores, nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. Notem que a Vogler sempre tem essa preocupação. Nós somos uma empresa comercial, nós trabalhamos para vocês, nossos clientes, mas nós sabemos que o nosso alicerce são os nossos colaboradores, mas também a grande importância dos nossos fornecedores, que são os nossos parceiros, tem na construção do sucesso da Vogler. E o que é a Vogler? A Vogler é uma empresa com mais de 30 anos de mercado. Nós temos um portfólio de mais de 400 ingredientes diferentes, nós somos em mais de 130 colaboradores, estamos numa área de mais de 10 mil metros quadrados, né, entre a área produtiva e a área de estocagem. Nós trabalhamos muito forte com a questão do nosso P&D, que é o nosso CTV, junto à nossa equipe comercial técnica, para trazer justamente essa proatividade e inovação em novos ingredientes para vocês. E a Vogler, ela é pautada na distribuição rápida e regular de estoque. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses dois reconhecimentos que nós temos, né? A Vogler já foi reconhecida por 7 vezes pela revista Exame PME como uma das empresas que mais crescem no Brasil. E a revista Aditivos e Ingredientes faz uma pesquisa com a indústria de alimentos e nós fomos 5 vezes selecionados entre os melhores fornecedores, os melhores distribuidores para a indústria. E aí também falar um pouquinho da nossa área produtiva, que nós estaremos conversando um pouquinho na questão de soluções, que é o Vogler System, que é a nossa divisão de sistemas de blends. Ela é certificada pela FSC 22000, e a Vogler, por ser uma empresa de importação, uma empresa de comércio exterior, nós também temos a certificação do OEA, que ela é emitida pela Receita Federal, e que são poucas empresas no Brasil que têm essa certificação e que nos dá uma agilidade grande na questão das importações. Se, por exemplo, o nosso parceiro lá fora também for certificado pela OEA,
o nosso trâmite, o nosso lead time, ele acaba encurtando, e com isso nós conseguimos oferecer nosso estoque, além de ser mais ágil, né, com mais regularidade. Falar um pouquinho da divisão Food Ingredients. A Vogler, ela tem 3 divisões de negócio. A divisão de ingredientes, são mais de 400 ingredientes diferentes, desde acidulantes, corantes, mas também uma preocupação muito grande com saudabilidade, com fibras, substitutos de açúcar, proteínas. É um portfólio que ele é pensado, que pode até parecer pensado para a alimentação humana, mas também com uma preocupação muito grande para a alimentação, para a nutrição animal. Nossa área de sistemas, que eu comentei com vocês, certificada pela FSC 22000, ela é nossa área de blends, onde nós trabalhamos junto com os clientes para levar soluções pensando no negócio, são soluções tailor-made. Pode ser melhoria de processo, pode ser até a questão de trabalhar o estoque, né? Você diminuir a quantidade de itens em estoque. Então, nós temos, assim, várias soluções que nós gostaríamos de ter a oportunidade de conversar com vocês. E, por último, a nossa área de flavors, a nossa área de aromas. Aromas, aqui na Vogler, é com a marca Vogler Flavors, e eu gosto de ressaltar que a área pet food é um dos mais importantes negócios para nós nesse mercado. Nós temos aromas que foram desenvolvidos especificamente para o mercado pet food, são de grande sucesso. E eu confesso que muitas vezes, quando eu sinto aquele aroma, me remete muito à comida humanizada. Vocês sabem melhor do que eu, né, que a questão do aroma, nós temos que pensar no dono do pet, porque a palatabilidade é uma outra questão que nós vamos tratar um pouquinho mais tecnicamente. Então, isso é um rápido overview do que é a Vogler, né? Eu gostaria de convidar agora a Luciana Tognetti, a nossa gerente de nutrição animal. Oi, Lu, tudo bem? Olá, tudo bem, Regis? Tudo jóia. Obrigado pela sua presença. Estou aqui, qualquer problema pode chamar. A bola está contigo agora. Tá, ok, obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e principalmente o prazer em ver que muita gente está participando do nosso webinar. O objetivo hoje é a gente trazer um pouquinho mais do que a gente trata diariamente com cada um de vocês, com cada colega de trabalho, com cada parceiro, né? E trazer um pouquinho do mundo nutrição animal Vogler, tá? A Vogler, ela atua em todos os segmentos de nutrição animal, para todas as espécies, porém hoje a gente vai tratar um pouquinho mais detalhado no segmento pet food, tá? Então o objetivo é trazer um pouco da nossa visão, como a gente enxerga o mercado, as nossas fontes de informação para sempre trazer oportunidades de novos ingredientes inovadores e sempre seguindo as tendências do mercado e a exigência do nosso consumidor final. Esse ano, né, o Brasil tornou-se consolidadamente o segundo maior mercado pet, de produto pet do mundo. Até 2018, 2017, ele brigava muito com o mercado europeu, mas hoje houve um distanciamento em termos de tamanho de mercado, em termos de faturamento de produtos, né? Então, a gente pode falar oficialmente que ele já é o segundo maior mercado do mundo, ok? E assim, a gente não tem como não falar hoje, na nossa realidade, não tem como deixar um pouco essa pandemia de lado, infelizmente, é uma realidade que ninguém esperava, mas essa pandemia trouxe para uma visão nossa ainda maior de que o mercado pet é um mercado consolidado, é um mercado forte e que tende muito a crescer, né? Como tem feito nesses últimos anos aí. Eu trouxe até um pouquinho, um texto
Na verdade, é assim, é uma notícia que apareceu na revista Forbes, aonde colocou-se o seguinte, que mesmo numa época de pandemia, enquanto São Paulo, a maior capital do país, em termos de população, as ruas estavam vazias, você olhava nos grandes pet shops, os estacionamentos lotados, por quê? Porque a preocupação não era só aquela corrida ao supermercado para garantir o alimento da nossa família. Os pets estavam cheios para garantir o abastecimento dos seus filhotes, dos seus filhos peludinhos, dos seus animais de estimação, né? Então, a preocupação com a família como um todo, né? Foi muito consolidada e trouxe para a gente ainda mais essa fortaleza do mercado pet hoje, né? Trazendo um pouquinho dos números para mostrar um pouco de como a Vogler enxerga, né? Da onde ela tira informações para estar trazendo realmente as oportunidades para cada um de vocês. Segundo a revista Forbes, hoje nós temos 1,6 bilhões de pets no mundo, tá? O maior mercado é Estados Unidos, ganha, assim, a população pet nos Estados Unidos é extremamente grande. O Brasil hoje está com quase 140 milhões de pets, né? E a China está com 500 milhões de pets entre todas as espécies, tá? Não estamos separando nada. E, curiosamente, essa é uma das coisas que eu trouxe, que eu achei bem interessante, é que no mercado global, 40% dos pets são peixes ornamentais, que muitas vezes a gente olha somente para cão e gato, mas os peixes ornamentais também estão aí presentes diariamente nas famílias, né, dentro das nossas casas. Falando um pouco do Brasil, da população, né, de animais no Brasil, os cães sempre lideram com 55 milhões de cães, então daí mostra a variedade de alimentos para cães, né? Gatos vem como também um grande mercado em crescimento, né? E eles têm um crescimento acumulado de 1,7% para os cães, né? Nos últimos 2 anos. Gatos houve um crescimento um pouco maior, acho que em função do estilo de vida das pessoas. E, na média geral, a gente teve um crescimento de população pet no Brasil de aproximadamente de quase 2%. E isso reforça ainda mais o tamanho e a importância do nosso mercado na economia brasileira. Um outro número que eu achei bem interessante, que mostra realmente essa tendência das pessoas terem gatos, que era muito mais difícil, né? A população de gatos era muito reduzida, é que nos últimos 5 anos houve um aumento de 8% na população de gatos nas famílias brasileiras, né? Então, isso mostra também uma tendência e uma preocupação da onde a indústria também está tendendo a trazer novidades e trazer muito mais produtos e variedade de produtos para essas espécies. Esse número, assim, acredito que todo mundo tenha visto, mas é extremamente importante. Muitas vezes a gente trabalhando diariamente, a gente não se dá conta, né? O faturamento do setor pet total, desde caminhas, roupinhas, brinquedos, alimentos, treats, parte veterinária e medicamentosa, ela faturou em 2019 35 bilhões de reais. Isso representa uma fatia de 0,36% do PIB nacional. Ele está superando segmentos como utilidades domésticas e automação industrial. Então, isso traz para a gente, desse segmento, uma responsabilidade ainda maior, porque além de a gente ter que trazer inovações,
isso mostra a nossa importância para girar a economia do país. Pensando em indústria pet mesmo, medicamentos, a parte de cuidados e alimentos, a gente hoje teve um faturamento de 22 bilhões de reais em 2019, né? Aonde o mercado pet food, ele representa 73% desse faturamento, tá? Em 2019, a gente teve um crescimento de 3,9%, e esse ano se estima-se um crescimento de 3%, de 2% a 3%. Tá? E assim, diante de todo esse mercado gigantesco, de todas essas... de toda essa responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos, a gente não tem como falar um pouco do desafio que a gente tem diariamente, em quem a gente tem que agradar, né? Inicialmente, a gente tem que agradar os nossos pets, os nossos animais de estimação, os nossos filhinhos, né? Por quê? Porque eles estando bem, os seus donos estão bem, os seus pais estão bem. Então, como que é o nosso desafio? Nosso desafio está muito linkado a colocar dentro do nosso produto e disponível dentro dos pet shops e clínicas, produtos que vão trazer o que realmente eles necessitam, mas nunca esquecendo dos novos modelos de família que existe hoje no mundo, né? Então, hoje nós temos pessoas que substituem os filhos, casais que substituem os filhos humanos para filhos pets, famílias que têm o pai, a mãe, os filhos e mais filhos pets, né? E também as pessoas que optam por uma vida solteira e têm os cães como o seu filho, mas sendo mãe ou pai solteiro. E uma tendência muito grande que são os idosos, onde os seus filhos saem de casa, já estão com a vida formada, têm a sua família, e eles, para suprir essa carência, eles adotam os seus filhos pets. Então, isso intensifica ainda mais o nosso desafio. E, com tudo isso, o mercado tem se deparado com consumidores, né, o cliente, o dono os pais que vão nos pets, vão em lojas buscar ingredientes, eles estão cada vez mais exigentes e cada vez mais entendendo do que é o ingrediente ideal para o seu produto. Então, hoje, as pessoas têm o trabalho de olhar o rótulo do seu alimento completo antes de levar, né? Então, isso traz para a indústria pet uma responsabilidade gigantesca, aonde ela tem que buscar sempre estar inovando para agradar a todo mundo e para trazer a saúde para o seu animal. Então, eu achei bem curioso, existem algumas reportagens, né, em sites de grandes lojas, de grandes pet shops, assim, anúncios, mais proteínas e menos carboidratos. Então, mostrando realmente, orientando as pessoas a olharem o rótulo, a entender como funciona a descrição desses ingredientes no seu rótulo, para que ele entenda realmente e ele tenha a opção de escolher o melhor alimento para o seu filhinho, tá? Então, um outro caso, gordura pode ser bem-vinda. Então, já traz para o consumidor a orientação do tipo de gordura. A gordura, ela não é um problema, né? Porque muitas vezes a gente remete a gente vai pegar um produto com menos gordura. A gordura para o pet, ele pode não ser um problema, ela pode ser muito bem-vinda, mas orienta as pessoas a entenderem qual o melhor tipo de gordura para determinada espécie ou determinado alimento. Legumes e grãos integrais, então a importância desses ingredientes para o aparelho digestivo, grãos integrais, os tipos de legumes que são colocados, eles podem trazer algumas soluções de problemas, então isso está trazendo muita informação para as pessoas. A importância das vitaminas, que hoje a gente tem isso
com a nossa família e não podemos evitar que isso se estenda aos pets, tá? Então, isso tem trazido para o consumidor final um conhecimento muito grande. E aí, dentro disso, dentro de todas essas informações, a gente também trabalha com as tendências, né? O mercado pet, ele tem uma tendência muito próximo do mercado food, né, para alimento humano. Então, a primeira coisa que sempre se fala, eu me recordo alguns anos atrás que a gente falava, essa é uma tendência americana, do mercado americano, uma tendência do mercado europeu, cada vez mais o pet vai estar se tornando mais humanizado, e hoje é real, é a nossa realidade, né? Eu, por exemplo, tenho 2 cães em casa que a gente trata como os nossos bebês, os nossos filhos, né? Então, a humanização, então, como humanizar? A busca do melhor ingrediente, do melhor alimento para ele dentro das suas necessidades. Um produto sustentável, a preocupação com a natureza, desde a embalagem até mesmo as fontes de ingredientes que se tem. A longevidade, esse acho que é o grande desafio, o grande desejo de toda a família que tem um pet, que é fazer com que eles vivam o maior tempo possível conosco, né? Em função do amor que a gente tem por eles. Aí, linkado à longevidade, saúde intestinal, saúde bucal, a gente não tem como deixar isso de lado. Hoje, os pets, eles têm o estilo de vida dos pais, então, hoje nós temos uma família atleta, ela vai buscar um animal e uma alimentação ideal para o estilo de vida dela e para o estilo de vida do seu animal. Então, pessoas que têm o hábito de ir a parque, passear, dentro de uma vida normal sem pandemia, ela vai buscar no alimento algo que atenda essa necessidade dela, né? Eles são realmente membros da nossa família, isso é inevitável. Qualidade de ingredientes, isso é uma exigência que os pais de pets nos passam e a gente cada dia mais somos cobrados por isso, né? E buscamos essa excelência em termos de qualidade. E isso, a Vogler, é uma preocupação que ela tem muito grande. Excelência em palatabilidade. Hoje, a necessidade de ter um produto extremamente atrativo, que você perceba que seu animal tem o prazer de comer, é a busca diária incessante por palatabilidade, né? Tanto que existe hoje uma tendência, já existem produtos que usam carne fresca dentro dos produtos extrusados, e a tendência de um aumento de inclusão de carne fresca está muito mais próxima do que a gente imagina. Então, isso demanda da indústria ingredientes que consigam colocar isso em prática, o aumento do uso de carne fresca. Fora carboidratos específicos, tipos de o melhor aproveitamento e reação de Maillard, enfim. Alimentos gourmets, né? Já que a gente tem um pet humanizado, tem um filho, por que não você ter um produto que ele seja colocando um apelo, um sabor diferente, a galinhada que a gente come, trazer para o que a gente come, né, na nossa mesa para o nosso pet. Rótulos clean label, cada vez mais, assim como para os nossos filhos a gente busca, para os nossos filhos pet também, sempre produtos naturais e a tendência de uso de corantes naturais, enfim, extratos vegetais é muito intenso. Produtos e serviços pet friendly, isso é uma tendência que está diariamente na nossa vida, né? Uma viagem, a gente muitas vezes pensa, eu só vou em local onde eu posso levar o meu cão. Alimentos específicos para essas raças, para a idade, para suas necessidades especiais. Então, assim, isso mostra que a indústria, do mesmo jeito que ela está enxergando que o público, né, os pais de pet, eles estão mais conscientes, a indústria está tentando sair na frente para surpreendê-los cada dia mais. Então, esse é o nosso desafio.
E é com isso que a Vogler trabalha. Esses são os nossos drivers de inovação aí, tá ok? Agradeço a todos e obrigada. Muito bom, Lu. Achei fantástico os insights que você trouxe, esse bate-papo de conversar, de realmente falar essa humanização dos nossos pets, né? O pet realmente, ele hoje é um integrante da família. Bom, vamos falar um pouquinho sobre nossas soluções? Então, vou chamar a Ana Lúcia. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, né? Sim. Bola está com você. Ok. Então, de fato, o que a Luciana nos traz, né, sobre a humanização, né, a humanização do pet e oferecer soluções seguras, né, para esse mercado de nutrição, né, animal, tá? Então, vamos ver como nós, técnicos, conseguimos, né, ajudar, né, a indústria de alimentos para pet foods a trazer não só conceitos tecnológicos e nutricionais, mas essa questão da qualidade, da humanização do pet food. Eu sou técnica, preparei uma agenda diferente com foco, né, naqueles pilares que a Luciana nos trouxe, falando de qualidade de ingredientes, alimentos seguros, a questão da humanização, né, com foco em alternativas para a gente deixar um alimento mais gourmet, não ter aquela alimentação tediosa, a oportunidade de oferecer para o pet texturas diferenciadas e alimentos que ele tenha, também brinque, tenha um atrativo diferente com base nas texturas. Vamos falar um pouquinho de estilo de vida, como alimentação, né, do pet, ela pode estar alinhada com o estilo de vida da família e a questão da longevidade, qualidade de vida no envelhecimento do pet. Bom, falando de alimentos seguros, o Regis, ele já comunicou que a Vogler é uma distribuidora que ela muito auditada aí no mercado, né, sempre com altas pontuações, mas a gente resolveu ir um pouco mais além, e nós temos hoje uma certificação de segurança alimentar, né? Então, o que quer dizer isso quando a gente fala do mercado, né, de alimentos e alimentos pet food? A gente garante não só nos nossos fornecedores, mas dentro da nossa planta, o armazenamento, o manuseio e o transporte, de que o alimento esteja seguro, tá? Então, a gente tem aquele cuidado, né, com todos os tipos de contaminantes que possam vir na matéria-prima, ou que essa contaminação ocorra de forma acidental, dentro do manuseio no armazenamento, né? E o cuidado com aqueles contaminantes clássicos, né? Mas também com relação a microtoxinas, que a gente sabe que isso impacta muito quando a gente fala em alimentação de pet food. Mas o que acontece, né? A Vogler tem todo esse cuidado, né? Ela cuida de toda a cadeia, né? Dos fornecedores, o manuseio dentro, né? Da nossa empresa, no transporte, com uma certificação atestada, né? Mas o que acontece quando vocês recebem os nossos ingredientes e começam a adicionar água, adicionar gordura e começam a tornar essa matriz mais complexa, né? Então, aí existe um risco do alimento, né, durante a vida de prateleira, sofrer alterações, né, não só alterações organolépticas de cor e de sabor, mas alterações que podem colocar em risco, né, a saúde do pet food. Então, a gente destaca aqui a importância dos conservantes, né? O conservante, ele vai garantir que todo o cuidado que se teve durante a produção do alimento, né, ele vai se manter durante um período maior, né? Então, a gente destaca aqui o sorbato de potássio, que tem uma ação muito ampla para fungos,
né? E ele é solúvel em água. O propionato também, que tem também um espectro grande para fungos, né? E para bactérias, que também é solúvel em água. E a gente também tem o ácido sórbico, né? O ácido sórbico é naquelas situações, naquelas matrizes onde eu não tenho água, mas eu tenho a gordura, e ele, como ele é insolúvel em água, é solúvel em frações lipídicas, ele é um conservante bem interessante para ser aplicado, né, em frações lipídicas, né? Então, o Vogler tem todo o cuidado, os nossos clientes têm todo o cuidado, para o produto ficar seguro na vida de prateleira, a gente oferece e ajuda os nossos clientes a usarem o conservante mais indicado. Mas não é só a questão de micro-organismos, né? A gente sabe que uma formulação, né, um alimento para pet, ela normalmente leva gordura. Gordura é importante, né? Como a Luciana nos comenta, porque veicula as vitaminas lipossolúveis, né? Então, é um nutriente importante, eles têm que estar presentes nas quantidades ideais na formulação de um alimento, né? Só que assim, gorduras oxidam, né? Imagine numa matriz que talvez tenha água, proteínas, muito complexa. Então, para a gente evitar essa oxidação, né, do alimento, né, para que o alimento fique agradável, né, e não tenha essa deterioração ao longo do shelf life, a gente apresenta para o mercado, a gente tem uma linha que a gente chama de Inodox, que é uma linha, né, que várias alternativas, né, para proteger e prevenir os processos oxidativos, quando a gente fala de matriz lipídicas. Nós temos o ácido ascórbico ou vitamina C, que ele vai muito bem quando a gente fala numa matriz onde exista bastante água, porque ele é hidrossolúvel. E temos também aqui uma alternativa natural, que é o extrato de rosemary, que é um antioxidante natural, tá? O ativo ácido carnóxico, que ele também é uma alternativa muito interessante e, novamente, vai depender do tipo de alimento e do tipo de rotulagem, né, e desafio que cada alimento e cada cliente tenha interesse. Quando a gente fala de produtos estáveis, a gente não fala só de colocar um conservante ou um antioxidante, né? Um produto é estável quando ele é homogêneo. Tá? Então, eu tenho a proteína, eu tenho a água, eu tenho a gordura. Então, eu vou ter que deixar tudo isso muito homogêneo. Porque se eu tiver uma água separada, um produto que não está incluído dentro daquela matriz, a gente não tem também uma segurança alimentar. A gente precisa imitar a natureza. Quando eu pego uma carne natureza, ela tem a água, ela tem a proteína, ela tem a gordura, tudo emulsificado. Tá? Quando a gente vai para a indústria, a gente quer imitar a natureza, e aí a gente precisa usar de ingredientes que vão permitir que o nosso produto tenha uma estrutura homogênea, imitando aquele produto da natureza. Aí a gente fala dos emulsificantes, tá? O emulsificante mais clássico é a família dos monodiglicerídeos, que são emulsificantes de alta performance, quando a gente fala, né, em manter uma fração lipídica e água, né, homogêneos, né, numa matriz mais segura, homogênea, sem separação. Então, eles exercem uma boa emulsão. Mas, às vezes, o desafio é outro, tá? O emulsificante, ele entra também como um coadjuvante tecnológico, um auxiliar de tecnologia de processo, tá? Então, aqui eu vou dar o destaque para o PGPR, tá? O PGPR é um nome que a gente dá aí, da sigla, né, desse nome aqui complicado, mas é um emulsificante que ele é bem interessante, porque além dele dar uma performance de emulsão, ajudar a fazer a emulsão, ele é um agente de fluidez, tá? Então, ele auxilia, ele dá maquinabilidade, tá? E ele vai ajudar também no aumento da resistência de pellets e extrusados, tá? Então, ele é um emulsificante, que ele tem a propriedade emulsificante, por ser um emulsificante, mas ele é um excelente coadjuvante de processo, tá? E ele vai estar ajudando a melhoria de processo e aumento de rendimento. Lecitina de soja também é um outro emulsificante bastante conhecido por vocês, formuladores de alimentos PET,
Mas hoje o que eu gostaria de destacar é que a Vogler ela olha mais além, as tendências de mercado. Além da lecitina de soja, né, que é um produto muito bem conhecido e que tem uma boa performance, a Vogler oferece também ao mercado lecitina, por exemplo, de girassol e uma linha não GMO, né? Para aquelas linhas de produtos que queiram, né, e que tenha como target, como briefing de produto, né, um produto não GMO. Então, a gente oferece essas novidades para vocês do mercado pet food. Quando a gente fala em humanização, tá? Então, até agora, a gente está falando de humanização, estamos falando de alimento seguro, né? Estamos falando de produtos com certificação de segurança alimentar, estamos falando de como preservar o shelf life de um produto, né? Através do uso adequado de conservantes, o uso adequado de antioxidantes e dos emulsificantes para tornar essa matriz, né, mais íntegra, mais estável. Mas agora a gente vai falar de humanização, né, de uma forma de você não entregar um alimento apenas, né, mas entregar uma alimentação que não seja tediosa, que você consiga entregar uma diversidade de texturas, né, sabores, né, para o seu pet, né? E como isso é feito? Isso é feito através, gente, dos hidrocoloides, ou agentes de texturas. E aqui, novamente, eu lembro a vocês que a Vogler, ela desenvolve soluções, ela tem soluções no portfólio que são certificadas em segurança alimentar. Bom, quando a gente fala em textura, tem dois tipos de textura. Aquela textura que dá corpo, que dá viscosidade. Então, vamos pensar, por exemplo, no molho, né? Então, a gente, às vezes, atende um cliente que fala, Ana, eu quero um hidrocoloide para dar corpo no molho, enfim. Então, existem diversas alternativas, tá? Então, como são essas alternativas desses hidrocoloides que conferem viscosidade? A gente divide em 3 grupos, aqueles que são os galactomananos, que eles vêm de espécies vegetais, que é tipo uma vagem, tá? Então, tem ocorrência aqui na América Latina, no Peru, tem ocorrência na região do Mediterrâneo, tem ocorrência em diversas regiões do mundo. Então, são galactomananos, tá? Então, é uma extração da semente, né, dessa vagem, né, dessa espécie vegetal, e ele confere viscosidade, né? Então, é a goma aguar, a goma tara e o LBG ou locusta, tá? Tem diversas denominações que vocês vão encontrar, ou carobe, diversas, mas são todos da mesma família e todos têm uma característica química e são hidrocoloides naturais. A gente tem aqueles de fermentação, que é a goma xantana, e o derivado celulósico, que é o CNC. Aí, se você me perguntar, qual que é melhor? Todos são bons, tá? Novamente, a gente precisa entender qual é o tipo de textura, tá? Uma textura mais gomosa, uma textura mais lisa, e as características do meio para indicar. E lembrando que, né, um hidrocoloide sozinho, ele entrega uma solução, tá? Mas hoje, a Vogler, hoje não, já há alguns anos, nós temos uma especialidade em combinar esses hidrocoloides de forma a promover sinergismo e a melhor solução, tá? Qual que é a vantagem desses hidrocoloides de viscosidade? A gente consegue, com uma baixa inclusão, conferir textura, tá? O que é uma baixa inclusão? Eu estou falando de 0,1%, 0,2%. Então, quando a gente vai desenhar uma formulação, utilizando uma baixa inclusão de 0,1%, 0,2%, eu acabo preservando os componentes nutricionais, tá? Então, eu não preciso colocar uma quantidade grande de uma solução em detrimento da composição nutricional da minha ração. Então, desculpa, do meu alimento. Porque, e isso é um benefício, tá? Uma baixa inclusão, eu mantenho a minha composição nutricional do meu alimento,
tá? Eu consigo conferir viscosidade, textura, consigo, por exemplo, no molho ou no alimento úmido, manter vitaminas e minerais, né, bem uniformemente distribuídos, tá? Então, isso é muito importante que a gente entregue, né, sempre um produto com uma distribuição bem homogênea. Aqui eu vou dar um exemplo de um alimento úmido com frango e legumes, né? E com uma solução nossa, da nossa linha Inogan Pet. Aqui é uma inclusão um pouquinho maior, tá? De 2%. Você falou de 0,2%, porque aqui tem um desafio tecnológico, tá? E aí tem aqui a água, né? Esse nosso Inogan Pet, frangos e legumes, e um condimento, por exemplo, né? Alternativo para ser utilizado, né? Sabor frango, por exemplo. Qual é o nosso desafio tecnológico nesse produto? O desafio tecnológico é o seguinte, nós desenvolvemos essa solução para aqueles processos onde eu tenha 2 etapas, tá? Uma etapa onde eu precise ter alguma viscosidade, tá? Na linha de produção, para manter uma distribuição uniforme desse frango e legumes. E uma segunda etapa onde eu tenha um cozimento e eu queiro uma textura de amido, tá? Então, nessa segunda etapa, eu faço o cozimento e eu acabo agregando o restante da minha viscosidade. Então, existem 2 alternativas. Alternativa de usar só as soluções combinadas de hidrocoloides de baixa inclusão, ou, tá? A gente consegue colocar parcialmente, numa etapa do processo, uma viscosidade a frio, para manter tudo em suspensão e muito bem distribuído, e aí eu finalizo lá na minha autoclave, no meu processo de cozimento, e consigo aqui fazer uma formulação bem simples, olha aqui, ó, 2%, 8% de frango e legumes, e a gente consegue fazer um alimento bem interessante, divertido e gourmet para o pet. Quando a gente fala em soluções mais sólidas, tá? Quando a gente fala em soluções mais sólidas, que a gente queira texturas de mordida, tá? Então, a gente fala de hidrocoloides gelificantes, aqueles que vão, né, entregar formatos definidos e mais divertidos. E, às vezes, o desafio é que esses formatos sejam produzidos, né? E que eles sejam resistentes em alta temperatura, tá? Bom, vou dar 2 exemplos de soluções que nós temos, isoladas e combinadas, que são as carragenas, tá? E os alginatos, ambos são obtidos a partir de algas marinhas, tá? E são ingredientes, novamente, vai depender da aplicação, né, da necessidade, que a gente consegue fazer e entregar formatos definidos, que podem ser combinados com a outra solução, né, de viscosidade dentro de um molho bem interessante. Então, dá para brincar, dá para inovar bastante. Quando a gente fala dos gelificantes, né, eu vou dar destaque para esse Inostab RF, porque ele tem uma característica bem interessante, estabilidade em alta temperatura. Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, de um pillow, de uma goiabinha, né, ou de uma tortilha, né, tipo uma bolachinha com um recheio, né, aparente, e que vá para um forneamento, o que a gente quer? Que a gente quer que fique dentro dessa matriz, né, que não vá para fora. Porque a ideia é entregar um produto mais divertido, um alimento gourmetizado, né? E aí esse Inostab RF é uma solução, tá? Que a gente consegue fazer uma inclusão, um recheio, ou então até na superfície de uma bolachinha e com um forneamento, né, em alta temperatura, ou enfim, qualquer que seja o processo envolvido de alta temperatura, a gente consegue manter aquele recheio bastante estável. Ou seja, alimento para o pet food mudou. A gente precisa, né, correr atrás aí de soluções para que vocês consigam inovar. Mas se vocês quiserem amido, temos amido sim, né? Em algumas alternativas, o amido é a solução que tem o interesse aí do nosso cliente, né?
o amido ele é interessante, ele consegue conferir bastante textura, e vou dar destaque para 2 soluções, temos várias, tá? Um amido CuCap, que é um amido de cozimento, vou dar um destaque para o nosso Resista, que é um amido de alta performance, inclusive autoclave, tá? Ele é um amido bastante resistente e que entrega textura e estabilidade durante todo o shelf life. E naquelas situações onde eu não tenha muita água disponível, onde eu não tenha um processo de cozimento e eu ainda queira usar um amido, é o amido a minha solução. A gente tem um tender gel, que é o amido pré-gel já pré-cozido, eu tenho pouca água, eu incluo, ele já está cozido, não preciso passar pelo processo de cozimento, tá? E aí eu consigo entregar aí um produto versátil, tá? Um produto que, enfim, que entregue solução. Então, ou seja, para textura, para gourmetização, a gente tem muita coisa, tá? Novamente, nessa parte de gourmetização e de textura, vai depender do produto, do processo e o que vocês estão pensando em desenvolver. Bom, a gente fala em colorir. A Vogler é uma empresa, talvez a líder, ou foi a precursora aí no mercado, né, do desenvolvimento de cores, tá? Então, esse é o nosso expertise. A gente tem aí verde folha, marrom, enfim, a gente tem vários tipos de verdes, vários tipos de marrons, cores salmão, vermelhos, todos para o mercado pet. Então, a Vogler tem uma expertise e a gente, alguns de vocês, inclusive, devem ser nossos clientes para essa linha de corantes. Mas hoje, o objetivo desse webinar é trazer novidade, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala de rótulo clean label, né, a gente tem as alternativas que são os corantes naturais, tá? Então, né, se o meu rótulo, se o meu produto não cabe uma solução tradicional para colorir, né, que eu já conheço, né, a gente traz a solução do corante natural, que ele pode vir com 2 faces, tá? A face do corante natural e a face do concentrado de beterraba, concentrado de batata doce ou uma espirulina, né, que vai conferir cor para o meu produto. Então, aqui a gente tem diversas alternativas, eu vou resumir. Então, um amarelo pode vir de uma cúrcuma, um laranja de um urucum, né? Um vermelho pode vir de um concentrado de batata doce, olha que legal. Ou pode vir de um concentrado de rabanete e beterraba, né? Um lilás pode vir de uma cenoura roxa, um concentrado de cenoura roxa. Olha que coisa interessante. Então, hoje, alternativa nós temos, tá? Pensando em processo, Ana, dá certo, o corante natural dá certo, tá? Mas a gente tem que pensar na característica da nossa base, sempre, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, de uma cor amarela, tá? Então, com corante natural. Aqui ele está no extrusado, tá? Olha a cor que dá. Quando eu falo num produto semi-úmido, a cor muda um pouquinho a tonalidade. E quando eu falo num petisco, olha que diferença, tá? Então, isso acontece também com os vermelhos, tá? E dependendo da quantidade de água nessa base, a minha intensidade e a característica da cor, ela altera, tá? Olha aqui um verde, num extrusado, num semi-úmido aqui, num petisco assado. Então, vai depender da base, do processo, da cor de fundo do meu alimento. Então, tudo isso a gente avalia para sugerir, propor uma solução usando alternativas naturais, né? Vamos lá. Falando em humanização, né? A gente falou de segurança lá no primeiro bloco, que para mim também é humanização. Nós falamos de cores e alternativas, né? Novas alternativas para um rótulo limpo. E a gente falou também de texturas e que, assim, um universo de possibilidades para a gente criar com as nossas soluções tecnológicas, né? Texturas, inclusões estáveis, né? Mas e como é que fica o meu pet, né? Ele precisa ter uma textura bonita, eu fiz um produto tipo Pillow bonito, mas ele precisa gostar, né? E o Regis, ele nos comentou que a gente tem a linha Vogler Flavors,
Mas quando a gente fala, né, em alimentação do pet, a gente fala em palatabilizante, tá? É o que ele precisa aceitar aquele alimento, ele precisa gostar. E o papel do palatabilizante, nesse caso, é muito importante. Eu vou resumir. A gente oferece para o mercado a xilose, que é um palatabilizante bem interessante, mas a gente também aqui tem 2 linhas, tá? Desenhadas da nossa linha de soluções, né? Certificada em segurança alimentar, que é a linha Inodoce, que é um realçador de sabor bastante potente. Ele entra principalmente naquelas bases onde existe uma dificuldade muito grande em torná-la atrativa, né? Então, são naqueles projetos mais desafiadores. E nós temos também a nossa linha InnoFlavor, que ele é aquele toque final que vai realçar mais sabor entre notas mais doces e salgadas, né? Às vezes ele sozinho consegue atingir sem a necessidade da linha Inodoce, mas assim, são alternativas, são ferramentas que a gente oferece para tornar o alimento, né, mais interessante e mais atrativo para o nosso pet. Bom, vamos falar de estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida e pensando em alimentação para o nosso pet, primeiro, o dono está privilegiando mais proteína do que carboidrato. Isso faz todo sentido, porque é a essência, a base, né, biológica, a base da alimentação de um pet é proteína, né? Isso é biológico, isso é a essência, né, do animal, né? Mas que tipo de proteína, né? Vai depender do tipo de pet, vai depender do estilo de vida, existem diversos fatores a serem considerados quando a gente vai formular e incluir proteína numa alimentação para o pet food, tá? Então, diferente de um ser humano, o pet, ele tem necessidades de aminoácidos. Aminoácidos são os componentes da proteína, né? E aí existem 2 tipos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, né? Os não essenciais, eles não precisam? Não, ele precisa. Mas o que acontece? Os essenciais, gente, são aqueles que o pet não produz, não existem reações, né, dentro do organismo, ele não consegue aproveitar dentro do metabolismo, ele não consegue produzir. Tá? Então, você precisa obter esse aminoácido, essa fonte de proteína da alimentação, tá? Isso acontece com nós humanos também. Só que para o pet, a tabela é um pouco diferente, tá? Aqui arginina, histidina, isoleucina, lisina, metionina, fenolanina, taurina para os gatos. Os gatos têm essa questão da taurina, eles produzem praticamente nada, né? A ração, o alimento para o gato precisa ter taurina, triptofano, treonina e valina. Então, esses precisam vir na alimentação. Eu vou dar destaque aqui para a metionina, para a lisina e para a taurina, para os gatos, porque são aminoácidos muito importantes e impactantes, né? De onde que a gente tem esses aminoácidos, né? Então, assim, a gente tem de diversas fontes vegetais, tá? A taurina, cães e gatos têm necessidades diferentes, tá? O destaque da taurina, quando a gente fala de gato, é muito impactante, porque isso vai impactar na visão, na reprodução, vai prevenir a degeneração muscular do gato, na saúde cardíaca, ou seja, tem tudo a ver com a vida do gato e com a longevidade, tá? Então, taurina é importantíssima quando a gente fala em gato. A metionina, ele tá naquela tabela de essencial, né? Porém, o que acontece? E ele tá em essencial, então ele precisa vir de uma alimentação externa. Tem a cisteína aqui, que ela é não essencial, mas ela é sintetizada a partir da metionina, que é essencial. Ou seja, se eu tiver é importante a metionina por 2 aspectos. Pelo aspecto que é um aminoácido
essencial, mas também que ela vai ser convertida em cisteína, né? Então, é uma abordagem um pouco diferente quando a gente vai escolher aí uma fonte de proteínas, qual é o perfil de aminoácido dessa fonte de proteínas. E a gente tem aqui a glicina, que é um aminoácido não essencial, mas ele é bastante importante quando a gente fala de reação de Maillard, né? Então, ele entra como um aminoácido aí para a formulação, mas também um coadjuvante aí para favorecer a reação de Maillard. Fontes de aminoácidos existem diversas, né? A gente tem todas essas no nosso portfólio: proteína de soja, ervilha, arroz, o glúten, a hidrolisada, a taurina, a isolada, a glicina, são as que a gente tem no portfólio hoje, tá? E aí eu vou contar rapidamente um pouquinho de cada uma delas. Ervilha e arroz, por que eu estou trazendo as duas juntas, né? São proteínas não alergênicas, tá? Então tem uma vantagem, tá? Não tem, assim, estudos, eu não tenho informação de estudos que apontem que elas tenham esse potencial alergênico. Então, isso dá uma segurança, né, para todos nós, tá? O que acontece? A ervilha, ela tem uma quantidade bem importante de lisina, que é um aminoácido essencial, tá? E o arroz tem altas quantidades de metionina, né? Lembra lá a metionina, que é essencial, e ela consegue ser convertida em cisteína. Então, assim, são duas proteínas vegetais que têm um perfil de aminoácido bastante interessante quando a gente fala em nutrição animal. Glúten de trigo. O glúten de trigo é bem conhecido por vocês, ele tem um perfil de aminoácido completo e bem interessante, mas o destaque do glúten de trigo, gente, não é só nutricional, são as questões tecnológicas. O glúten, ele tem uma capacidade grande de absorção de água e o produto fica mais úmido, tá? Então, nessa absorção de água, o que acontece, tá? Eu vou estar ajudando na digestibilidade do alimento, tá? E também vou estar ajudando lá no meu processo de extrusão. Então, ele tem um benefício, né, de fornecer aminoácidos, eu tenho um benefício de melhorar a digestibilidade pela absorção de água e de auxiliar também no processo de extrusão. Falando do estilo de vida, se eu tenho uma família aí que tem um estilo de vida um pouco mais agitado, aí, que gosta de sair, que gosta de correr, que gosta de enfim, né, aquela família mais ativa, eu vou dar o destaque para a proteína hidrolisada de trigo. Por quê? Uma proteína de boa digestibilidade e de rápida absorção, né? Porque ela é hidrolisada, então ela libera rapidamente os aminoácidos. E a proteína hidrolisada de trigo, ela tem uma alta quantidade de glutamina, tá? Que é um aminoácido ligado às articulações, né? Também tem bastante cisteína, que é em relação à fadiga. E interessante, né? Para a alimentação food, a proteína hidrolisada de trigo, ela é muito buscada por atletas, né? Que querem uma liberação rápida de proteína, né? Uma digestão rápida de proteína e que tem interesse em glutamina. Então, assim, dá para fazer um alimento, né? Hipoteticamente, para o dono que está correndo junto com o pet, e ambos aí têm um benefício, né? Quando praticam a sua atividade física. Vamos falar de longevidade, tá? Pensando em nutrição, como a nutrição pode ajudar em longevidade, saúde intestinal e dental. Eu vou falar das nossa linha de fibras, a nossa linha InnoFiber, vou dar destaque para dois tipos de fibras solúveis e as insolúveis, que às vezes tem um pouquinho de confusão. Então, tem o aspecto da saúde e o aspecto tecnológico. O que é uma fibra solúvel? Pensa que na água eu jogo uma fibra, ela dissolve como se fosse açúcar, né? Mais ou menos assim. São as fibras solúveis. Qual é o benefício para a saúde? Essas fibras, elas são fermentadas e elas têm um efeito prebiótico. Então, elas vão favorecer o crescimento das boas bactérias da nossa flora intestinal, nossa e dos pets. Então, isso daí é pensando na saúde, na longevidade, né, do pet. Do ponto de vista tecnológico, elas não vão interferir na textura da tua formulação, tá? Então, naquela situação onde eu quero incluir fibra sem interferir na textura, as fibras solúveis
são as indicadas. Então, o efeito prebiótico é um primeiro benefício, tá? E do ponto de vista tecnológico, não vai praticamente interferir na minha formulação. Fibras insolúveis. Isso aqui é muito importante quando a gente fala em nutrição animal. Elas não são metabolizadas, tá? Mas elas ajudam no trânsito intestinal. Elas têm uma capacidade grande de se ligar à água e elas arrastam toxinas, elas fazem uma limpeza. Não sei se alguém já está lembrando aí da questão de bola de pelos quando a gente fala de gato. Elas empurram, elas fazem uma limpeza. Então, elas são importantíssimas, né? Quando a gente fala de saúde intestinal e de melhorar o trânsito intestinal. Tem uma capacidade alta de absorção de água. Isso tem uma vantagem tecnológica importantíssima, porque eu aumento o rendimento, confiro textura, porque eu absorvo água, tá? E essa capacidade de absorver água tem a ver com digestibilidade. Vamos contar mais um pouquinho. A gente tem diversas fibras aqui no portfólio, tá? A gente tem a celulose, que é 100% celulose, não tem lignina, tá? O nosso conceito é entregar o que a gente está dizendo aí no rótulo, é fibra de celulose, não tem lignina, que é insolúvel, bambu insolúvel, a de trigo insolúvel, aveia, nossa de aveia do caule é insolúvel, maçã que tem uma fração insolúvel, uma fração solúvel, e a de milho 100% solúvel. A maçã aqui é bem interessante, porque se eu quero os dois benefícios de saúde intestinal, efeito prebiótico e efeito tecnológico, né, da fibra insolúvel, a maçã consegue entregar ao mesmo tempo. Então, para cada caso. Vou dar destaque, gente, para a fibra de celulose, tá? Eu adoro essa fibra, que essa fibra, 100% celulose, uma rotulagem limpa, tudo isso que a gente falou até agora, clean label, muito importante na saúde digestiva. E o que que ela faz lá na boca do meu pet? Ela faz uma limpeza, tá? Conforme o pet vai mastigando, vai, né, comendo, né, o seu alimento, ela já vai limpando os dentes, prevenindo tártaro, substituindo alternativas químicas e sintéticas, tá? Então, assim, é sensacional, uma fibra que já começa tendo benefício na boca, tá? E quando a gente fala de gato, o controle de bola de pelos, porque arrasta, né? Arrasta isso pensando até em humanização do nosso pet. Isso arrasta e coloca para fora. Imagina esse, né, gato expulsando isso, né? Isso daí é de cortar o coração, né? Além do ponto de vista tecnológico, a capacidade de absorção de água, um maior rendimento do processo, né? A gente previne processos de cinéresis, de separação de gel, melhora o processamento de extrusados, de snacks, né? Melhora a estrutura, reduz quebra. Adoro essa fibra. Tem a ver com saúde intestinal, saúde dental, questão de levar para fora, né, de toxinas, o fenômeno aí da bola de pelos, a absorção de água, a digestibilidade, e fantástica aí quando a gente fala de processo. Bom, para terminar, eu vou falar de um corante, né, beta-caroteno, que aqui é um antioxidante, tá? Então, por que a gente não pode colorir um alimento, tá, com antioxidante, tá? Então, o beta-caroteno é um importante oxidante que a gente chama de radical killer, que ele pega ali os radicais livres, tem muito a ver com sistema imune, com longevidade, né? E por que não colorir com o beta-caroteno, né? A gente tem alternativas que vão do amarelo até o laranja avermelhado, e eu acho que é uma dica aí que a gente poderia pensar. E para fechar, a trazer um pouquinho, desculpa de tudo isso, né? Que eu gostaria de ter, que eu quis apresentar para vocês, apesar do tempo curto, né? Um exemplo de um biscoito prebiótico com proteínas vegetais e fibras, aqui com uma fibra solúvel, tá? Pensando na saúde prebiótica, com xilose e o nosso InnoFlavor, né? Pensando aí num palatabilizante, com 2 fontes de proteína, nesse caso a gente fez com soja e com glúten, tá? Com a gordura de palma, que é uma gordura não hidrogenada, com lecitina, que é um emulsificante, tá? A água,
tá? E um aroma da nossa linha Vogler Flavors, tá? Isso aqui é um exemplo simples, como a gente consegue, né, humanizar, oferecer um alimento gourmetizado, saudável e seguro, tá? Muito obrigada. Só gostaria de deixar todo o time Vogler, né, tanto comercial, P&D, à disposição de todo mundo. A gente quis trazer um pouco de conceito, o tempo é curto, porque a gente tem muitas opções, né, Ana, para a gente separar o que tinha para trazer, foi bem trabalhoso, porque a gente tem muito mais oportunidades, e o que é mais importante, esses conceitos para o PET, muitas vezes ele pode ser transferido para outras espécies, né, enfim, então me coloco à disposição todo o time comercial para atendê-los da melhor maneira possível. Bom, o meu recado é que é um segmento bastante desafiador, né? E o meu recado é que nos provoquem, tá? Tenham ideias para que a gente desenvolva as soluções, né? É bem interessante, um segmento que eu estou cada vez mais apaixonada, e é para sair fora da caixa. Acho que esse é o recado. Joia. Ok, muito obrigado, Lu, muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sempre que tiver alguma dúvida, procure o nosso time comercial e acompanhe-nos nos próximos eventos, nos próximos webinars. Obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau.